Olá, queridos! Vocês acham que eu não ia aproveitar a deixa que vocês me deram de falar que eu podia gravar uma aula para dar uma acelerada no processo e disponibilizar para vocês? Acharam que não iam ver a Paula só porque essa semana na quinta-feira é feriado? Então vamos lá para mais uma aulinha. Gente, vou fazer com vocês frente 3. Vou terminar o módulo 14, que nós já começamos, e vou dar inteirinho o módulo 15, certo? Quanto tempo foi? Mas esses módulos até que não são módulos tão demorados. Eu preciso que vocês assistam o vídeo e façam os exercícios até dia 20. Pô, tem 3 semanas aí, vai, tá tranquilo. Por quê, gente? Dia 6 agora é feriado, dia 13 faremos frente 2, dia 20 faremos frente 13. Eu vou começar corrigindo os exercícios da aula de hoje. Então, por favor, tenham assistido, feito as anotações, tentado realizar os exercícios, eu tiro as dúvidas, corrijo os exercícios e bora pro módulo 16, certo? Então, se a gente for relembrar um pouquinho, quando a gente estava falando do módulo 14, era o módulo de neurônio. Nós já falamos das partes do neurônio, dendrito, corpo celular, axônio. Já falamos como ocorre a condução do impulso nervoso, tanto as trocas de carga pela entrada e saída de sódio e potássio. Também falamos do fenômeno químico que acontece na sinapse, que quando os neurotransmissores são eliminados na fenda sináptica e percebidos pelo dendrito do neurônio seguinte. Já falamos a respeito do limiar de excitação, que é o mínimo que um neurônio precisa para conduzir um impulso, e já falamos que quando o mínimo é atingido, o neurônio responde à lei do tudo ou nada. Então, se eu atingir o limiar, ele vai com a força total. Já falamos a respeito de tudo isso, foi? E aí ficou faltando, para fechar essa aula, falar dos 3 tipos de neurônios que existem. Então, a gente precisa saber. Ai, eu não consigo não fazer sem dividir a lousa. Então, tá faltando falarmos dos tipos de neurônios. São 3. Então, nós temos o neurônio conhecido como neurônio sensitivo, que é sinônimo de neurônio aferente, tá? Quem é ele? É um neurônio que, poxa, olha o nome, sente. Então, ele recolhe as informações, por exemplo, dos órgãos do sentido e leva isso para o nosso sistema nervoso central. Então, ele vai do periférico para o central. Conduz impulso sempre da onde recebeu o estímulo até o centro de comando, certo? Então, conduzem impulsos do sistema nervoso. Vou aqui usar, tá? Que sempre que eu colocar SN, será sistema nervoso. Do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Existe o neurônio que nós chamamos de neurônio motor, que é sinônimo de eferente. O que ele faz? O caminho contrário. Então, eu fui lá e senti que alguém encostou em mim. Aí eu não gosto muito daquela pessoa, né? Eu tirei a mão. O meu cérebro, então meu sistema nervoso central, mandou uma informação para o meu sistema nervoso periférico de contrair o músculo e tira a mão daí. Então, ele vai sempre do central para o periférico. Então, conduz impulsos do sistema nervoso periférico para o... Ai, desculpa, gente, é o contrário, né? Conduz impulsos do central para o periférico. Tô ficando louca já, que essa pandemia tá acabando comigo. E por fim,
Nós temos o neurônio associativo. Gente, o associativo não está presente em todas as vias, tá? Às vezes, a gente tem que um neurônio sensitivo já vai fazer sinapse com um neurônio motor e acabou ali. Às vezes, um neurônio sensitivo faz sinapse com associativo e o associativo que faz com o motor. Então, ele é um meio de caminho, certo? Então, ele conduz impulsos dos neurônios sensitivos para os motores. Por incrível que pareça, com isso aqui, ou seja, com 6 minutos, a gente terminou o módulo 14. Agora, se você quiser pausar o vídeo ou se você quiser fazer direto e depois fazer tudo, você já pode fazer os exercícios das páginas 78, 79, tá? Tenta fazer, qualquer dúvida me manda no WhatsApp ou espera que na próxima aula eu vou fazer a correção. Mas seria interessante você já me mandar, assim a gente já vai conseguindo deixar isso redondinho e aí, claro, na próxima aula a gente corrige para ver se você acertou, certo? Gente, módulo 15 vai falar pra gente sobre um negócio muito legal, que é o ato reflexo. E quando eu falo de reflexo, a gente tem que tomar cuidado, porque é muito comum ver aluno pegando, por exemplo, uma caneta e jogando para outro aluno e fazendo assim, vou testar seu reflexo, para ver se o outro aluno consegue pegar. Isso não é reflexo. Por que isso não é reflexo? Eu tive um estímulo visual e auditivo, porque você falou comigo e eu vi a caneta vindo na minha direção, e eu tomei uma decisão. Vou pegar a caneta, vou desviar da caneta, vou rebater a caneta. A partir do momento que isso passou aqui pelo meu cérebro, que eu tomei uma decisão do que eu faria, isso não é um reflexo. Reflexos são ações que a gente não pensa para realizar, elas são instintivas. Por exemplo, quando você vai ao médico e ele testa seu reflexo patelar, testa em casa depois. Sente em algum lugar que você fique com as perninhas balançando, tá? Não pode ser um lugar que você tenha apoio. Você encontra a sua patela, opa, acho que eu tenho que ficar um pouquinho mais alto. Logo abaixo dela tem uma depressão, você bate nessa depressão, aqui não dá certo porque eu tô apoiando o pé. E você vai ver que a sua perna sobe. Quer ver outro reflexo fácil da gente testar? Vai lá na frente do espelho, fica assim, olhando, e aí acende e apaga uma lanterna próxima aos seus olhos. Você vai ver a sua pupila dilatando e a sua pupila contraindo. Você vê como reflexo é um negócio que você não pensa? Você tá dentro de um carro, distraído, com todos os vidros fechados, e alguém joga um balde de água no vidro do carro. O que você faz na hora? Fecha os olhos. Gente, a água não vai chegar no teu rosto, tem um vidro ali. Mas por reflexo você fecha os olhos. São atitudes que a gente faz sem pensar. Isso é um reflexo. E aí falam, nossa, o goleiro fulano de tal é sensacional. Ele pega a bola por puro reflexo. Gente, não tira o mérito do cara. Por que ele é mais rápido do que você? Porque ele treina muito isso. E como ele treina muito isso, ele consegue fazer isso de forma mais rápida. Você demora porque você não treina, mas não é reflexo, é treino, certo? E por que eu falo que essa resposta não é pensada? Porque essa resposta não é processada no cérebro. Onde a resposta do reflexo é processada? Na medula espinhal. Então, um neurônio sensitivo traz a informação para a minha medula e a minha medula responde por um neurônio motor. Sendo assim, eu tenho que a resposta não passou pelo cérebro. Paula, posso falar então que são respostas que não passam pelo sistema nervoso central? Não, não fala de jeito nenhum. Eu sei que a gente ainda não viu a divisão anatômica, mas quando a gente fala de sistema nervoso central, a medula espinhal está incluída. É super comum o exercício de verdadeiro ou falso te fazendo essa pergunta. Então você não vai cair nessa. Você sabe que passa pelo sistema nervoso central, não passa pelo encéfalo. São respostas de medula. Então a gente tem que o ato reflexo são respostas muito rápidas que ocorrem na medula espinhal. Então, respostas muito rápidas
processadas na medula espinhal. Medula espinal ou medula espinhal? Tanto faz, tá, gente? Os dois são considerados corretos. Colocando o H ou não colocando o H, tá certo. Você pode chamar de espinal ou de espinhal. Você tá falando da mesma estrutura. Não pode só falar medula, porque se for medula, medula é meinho. Pode ser medula óssea, pode ser a medula da adrenal, pode ser medula de qualquer órgão. Então, medula espinhal ou espinal, certo? E aí, gente, nós temos que essa resposta aconteceu. Por que seu corpo tem esse tipo de resposta? Elas são respostas de defesa do seu corpo. Então, por que a minha pupila dilatou ou contraiu? Por causa da entrada de luz, para eu conseguir enxergar melhor e para eu não machucar as células da minha retina. Por que eu fechei os olhos? Porque aquela água vindo na minha direção podia atingir, né? Qualquer coisa vindo na direção pode atingir os meus olhos, que são estruturas bastante sensíveis, tá? Por que quando eu coloco a mão numa chapa quente, eu tiro a mão antes mesmo de sentir a dor? Quando eu piso num prego, quando você pisa na pecinha de Lego, a gente tira a mão, tira o pé antes de sentir a dor. Aí você fala, imagina, Paula, a hora que eu tirei já tava doendo. Amor da minha vida, a gente tá falando de sistema nervoso, a gente tá falando de respostas que demoram frações de segundo para acontecer, tá? Mas sim, foram frações de segundo, mas você tirou a mão antes da dor ter sido processada no seu cérebro. Porque como que funciona na hora que eu coloco a minha mãozinha lá na chapa quente? Então, o neurônio sensitivo traz essa informação aqui na minha medula espinhal. A minha medula espinhal já vai fazer uma sinapse com o neurônio motor e vai voltar uma resposta para eu ter uma flexão muscular, né, para eu fazer uma contração e tirar a mão dali. Só que também vai ser mandado uma outra sinapse aqui com um neurônio que vai informar para o meu cérebro. Tá doendo. Por que isso? Ele poderia fazer sensitivo, chega na medula, vai para o cérebro, percebe a dor, volta para a medula e o motor manda tirar? Poderia, só que isso pode ser a diferença, esses milissegundos podem ser a diferença de uma queimadura de primeiro grau para uma queimadura de segundo grau. Então é um jeito do seu corpo se proteger desse tipo de coisa. Então a gente precisa saber o caminho do ato reflexo, que é chamado arco reflexo daí. Nós temos que um neurônio sensitivo leva informação para a medula, pode ou não haver um neurônio associativo e um neurônio motor traz a resposta e a gente chama de um órgão eferente, que é o órgão que vai dar a resposta, certo? Então vamos marcar aqui o caminho do reflexo, que a gente chama de arco reflexo. Primeira coisa que eu preciso ter, um estímulo. Esse estímulo é percebido por um neurônio sensitivo que leva informação para a medula. Aqui eu vou escrever espinal, para quem gosta mais de um jeito ou do outro, fica os dois. A medula espinal, ali pode ou não haver, por isso que eu estou colocando entre parênteses, um neurônio associativo. Vai para um neurônio motor e termina em um órgão eferente. Sem problemas até aqui? Tudo tranquilo? E aí agora a gente precisa falar um pouquinho a respeito do sistema nervoso em si. Gente, o sistema nervoso, ele pode ser subdividido de duas formas diferentes. A gente pode fazer a divisão anatômica e a divisão fisiológica. Faremos as duas. Vou começar pela anatômica, tudo bem? Então, vamos falar do sistema nervoso. Quando a gente faz... Opa, cadê a caneta azul? Quando a gente faz a divisão anatômica,